Tudo com a senhora. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer aí a nossa Lectio Divina? Fiquem de pé, por favor. Abram as suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Mateus 6, a partir do versículo 9. É um só Espírito, né? Como que essa habilidade de Deus realmente ela nos deixa maravilhadas. Estamos numa sequência tão linda de toda a condução do Senhor nessa imersão. Nós não combinamos nada diretamente, mas todas nós estávamos em oração desde que nasceu essa imersão para esse dia. E uma palavra tem realmente confirmado outra palavra. Nós vamos conversar agora sobre a oração do Senhor. Ele é lindo demais. Mateus capítulo 6, versículo 9. Eu vou ler na versão da NVI. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ter um tempo de reflexão. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais um tempo de reflexão.
vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, o Senhor não só nos orienta a orarmos, mas também o Senhor promete encontrar conosco na oração. Obrigada pelas tuas palavras, ó Deus, que o Senhor nos ensina a orar. Obrigada pela Bíblia Sagrada que norteia o nosso coração na oração. Obrigada pelo teu amado Filho Jesus que nos ensinou a orar. Somos mulheres nessa tarde encorajadas, estamos sendo convidadas a ir além de um mandamento, de uma promessa, aonde o Senhor já tomou a iniciativa. Somos chamadas, ó Deus, a olharmos para a Tua Palavra, a aprendermos com as Sagradas Escrituras como devemos orar e o que devemos orar. Obrigada, porque a oração, ela é o que vai nortear a nossa caminhada contigo. Obrigada, ó Deus, porque os discípulos pediram ao Senhor, ensina-nos a orar, e o Senhor nos deixou essa oração tão maravilhosa. Ajuda-nos nessa tarde a aprendermos o quão maravilhoso é orarmos as Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Amém? Obrigadinha, podem se assentar, por favorzinho. Os evangelhos, tanto o evangelista Mateus como o evangelista Lucas, eles estão trazendo aqui um registro de algo muito sério, muito lindo, aonde o próprio Jesus, ele foi questionado, ele foi arguido. Lucas vai trazer essa pergunta, esse pedido ali no capítulo 11, ao contrário de Mateus aqui. Mateus está registrando toda a sequência do Sermão do Monte. A pastora Letícia mencionou aí ao longo do nosso dia sobre as bem-aventuranças. E o Sermão do Monte também vai trazer o ensino da oração. Nesse ensino da oração, Jesus, ele nos lembra que a nossa oração, ela não está apenas restrita ao secreto, mas que ela também precisa ser feita no coletivo. Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós temos os extremos. Nós temos pessoas que não oram nada e nós temos pessoas que também só querem orar sozinha no secreto. Esse cenário que nós temos aqui, ele é maravilhoso. Ele é necessário. Mas ele não desqualifica a oração coletiva. Ele não desmerece a oração coletiva. Então, nós também não podemos ter uma idolatria do secreto. Nós precisamos nos lembrar que quando a igreja reúne, seja num GC, seja numa reunião ministerial, seja no momento antes do culto, seja durante o culto, seja após o culto, seja em agradecimento por um evento como esse, nós precisamos orar juntos. A oração coletiva, ela também é necessária. Nós temos que equilibrar, palavra muito bem mencionada pelo ensino da pastora Alessandra. Nós não podemos ser desequilibradas. A oração coletiva, uma vez convocada pela igreja, nós precisamos estar ali. Nós temos pelo menos 10 conselhos deixados pela liturgia dos puritanos, e um desses conselhos é: ore sempre pela igreja e esteja lá. Esteja com a igreja, orando também pela igreja. O Pai Nosso, a oração do Senhor, a oração das orações, a oração dominical, tem esses títulos, né? Ele começa nos lembrando que há um coletivo respondendo a essa oração. Olha que coisa mais linda. O Pai é nosso. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Nessa primeira fala do Pai Nosso, onde o próprio Jesus Cristo,
O Rei da Glória está encarnado e dando uma aula sobre oração. E ele vai nos dizer: há um só Pai. Todo mundo é filho. A régua passou e deixou todo mundo igual. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem ninguém mais espiritual do que ninguém. Não tem ninguém com porções maiores do Espírito do que ninguém. Não tem ninguém com mais dons do que o outro, não. O Pai é um. Todos os demais são filhos e os filhos estão no mesmo lugar. No lugar de filhos. O Pai, uma vez mencionado, nos lembra que é uma só autoridade. Quando nós fomentamos, ensinamos, aprendemos sobre discipulado, o discipulado não é um super crente caminhando do lado de um crente medíocre. É só um irmão mais velho pegando na mão de um irmão mais novo e caminhando junto. E crescendo junto. Não tem questões de hierarquia, não tem questões de clero e leigo, não existe. A reforma veio abolir isso de uma forma crucial. Todos somos filhos. Jesus, ele nos ensina a orar coletivamente e nos lembra: o Pai é nosso. O Pai é nosso. Temos também, essa oração, ela vai ser subdividida em invocações, em petições. Então nós temos 3 petições primárias na primeira parte do Pai Nosso, 3 petições secundárias na segunda parte do Pai Nosso. Na primeira parte, nós falamos a Deus. Na segunda parte, Deus fala as nossas necessidades. O nosso Deus, ele é transcendente, mas ele também é imanente. Ele está no alto trono de glória. Eclesiastes vai dizer: antes de você falar com Deus, presta atenção onde você está. Presta atenção com quem você está falando. Porque Deus está no céu e você na terra. Mas também esse Deus, ele é amoroso, ele é imanente, ele é pessoal. Esse Rei da Glória está falando para mim e para você: me chama de Pai. Me chama de Pai. Agora, eu e você só podemos chamá-lo de Pai por causa de Cristo. A obra de Cristo nos fez filhas. A obra de Cristo nos conferiu uma filiação por adoção. Porque essa filiação primária, nós temos ela em Adão. Adão é o nosso pai. Adão gerou toda a humanidade. Mas Cristo vem, nos resgata desse pecado e nos traz uma regeneração. Ou seja, nós somos geradas de novo. Toda vez que nós falamos Pai, nós estamos orando em nome de Jesus. Olha que revelação mais linda. Como eu disse, enfatizando a fala de Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E a igreja pós-moderna fez da expressão em nome de Jesus uma mandinga. E sabe qual que é o problema? Lá fora, eles estão usando essa mandinga. Quinta-feira eu fui dar aula e é região metropolitana, é fora de BH. E eu fui de Uber e o Uber estava ouvindo uma rádio. E eu assim, eu fico constrangida porque a pessoa está trabalhando, eu não fico pedindo para mudar de rádio. Deixa ele lá, eu vou fazendo as minhas coisas, né? E nessa entrevista, tinham duas mulheres e um homem conversando sobre dinheiro. Uma dessas mulheres é famosa e ela estava falando como que ela ganhou o primeiro R$1 bilhão dela. E ela estava contando como que ela adquiriu isso. Em cada frase era 4, 5 palavrões. Toda a conversa extremamente mundana, normal de quem não nasceu de novo, extremamente qualificada para o pecado, normal de quem não nasceu de novo, até aí eu não assustei com nada. No final, a hora que eles estão concluindo a entrevista, um dos âncoras da entrevista fala assim: não preocupa não, e falou o nome da entrevistadora e fala com ela assim: não preocupa, você também será rica. E ela fala assim: eu sei, eu serei em nome de Jesus. E aquilo me deu um gelo na barriga e eu comecei a chorar dentro do carro. Porque o mundo está copiando o que a igreja está ensinando.
A igreja está ensinando que o nome de Jesus é cruzar os dedinhos. É colocar um trevo de 4 folhas na carteira para chamar dinheiro. É dar 7 pulos lá nas ondinhas quando o ano vira. É vestir de branco no Réveillon porque vai dar paz o ano inteiro. A igreja está ensinando isso lá para o mundo. E quando nós oramos e falamos Pai, nós estamos falando em nome de Jesus. Porque eu só falo Pai em nome de Jesus. Então, Flávia, eu não posso falar em nome de Jesus, não é isso que eu estou dizendo. Mas você não pode também usar o nome do Senhor em vão. É o 2º mandamento da lei de Deus. Não usarás o nome do teu Deus em vão. O Pai Nosso, quando Ele nos é ensinado, Ele está nos dizendo, fale Pai, porque você só fala Pai por causa de Jesus. Todas as vezes que vocês falarem Pai com Deus, lembrem-se, você já está orando em nome de Jesus. Porque você só fala Pai por causa de Jesus. Na sequência, nós temos aí, santificado seja o teu nome. É a primeira petição do Pai Nosso. E aí eu pergunto para você, tem como santificar o nome de um Deus que é santo? Tem ou não? Se arrisquem, respondam para mim. Você santifica um Deus que é santo? Sim ou não? Não. Muito bem, quem respondeu não. Aposto que é a aluna do Carisma. Se não é, é amiga de quem é. Não. Mas o Pai Nosso está nos ensinando, e tanto os pais da igreja, então você pega aí o 1º século, o 2º, 3º séculos, os discípulos dos apóstolos, tanto na escolástica, que a gente tem ali na Baixa Idade Média, como os pré-reformadores na Alta Idade Média, como os puritanos e os reformadores, todos eles concluem a mesma coisa nas suas análises teológicas sobre santificado seja o teu nome. Seja, nós cristãs maculamos a santidade de Deus com o nosso mau procedimento. Então não é o nome de Deus que deixa de ser santo na essência de quem é santo, mas o procedimento da Flávia santifica ou macula o nome de Deus entre o povo. Toda a nossa vida, ela precisa estar refletida na santidade de Deus. Então, quando eu me visto, eu posso glorificar o nome de Deus, como eu posso não santificar o nome de Deus. Entende? Percebe como que o nosso comportamento, ele é tendencioso. E aí Jesus está nos ensinando, clame. Clame. Ore ao Deus que te santifica, para que você possa santificar o Deus que é santo. E nós nos lembramos de Deus ensinando para Moisés, para que Moisés ensinasse a Israel, sede santos como eu sou santo. A segunda petição, ela vem de uma forma maravilhosa para a igreja. Venha o teu reino. Quando os pastores Paulo e Alessandra são movidos pela vontade de Deus e plantam uma igreja em Porto Alegre, o reino de Deus vem. Quando um GC é reunido, o reino de Deus vem. Essa palavra é uma palavra escatológica, é uma oração apontando para a redenção de todas as coisas em Cristo, e ela também é uma palavra eclesiológica. Venha o teu reino, ou seja, ensina-nos a plantar o teu reino, como a igreja estabelecida, ela estabelece o reino. Por isso que se o seu coração fica em dúvida, não sei se eu vou plantar um GC aqui na minha casa, eu não sei se é Deus falando. Eu quero te falar sem precisar orar muita coisa, é Deus falando. É Deus falando. Eu não sei se é para eu começar um tempo de oração com um grupo aqui no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola. É para você começar. Esse é o papel do cristão. O cristão, ele tem que sair do comodismo. O cristão não tem conforto.
Quem dá conforto para o cristão é o mundo, é Satanás, é os demônios, é a nossa carne, é a corrupção adâmica. O reino, ele vai nos pedir um desconforto. Nós vamos dormir pouco. Nós vamos trabalhar muito. Paulo vai dizer isso: eu desgasto o meu corpo, eu esmurro o meu corpo, para que não tendo eu pregado a muitos venha a ser desqualificado. Eu preciso chamar: venha o teu reino, venha o teu reino. Como que eu vou para o jardim da inocência? Como que eu vou para um lugar sem desejar o reino? Desejemos o reino. O Pai Nosso está nos ensinando: ore para que o reino de Deus venha. Seja feita a tua vontade. Se você vem de um berço católico romano, talvez você saiba o Pai Nosso de cor. Porque diferente de nós protestantes, o catolicismo romano ainda preserva essa linda liturgia, que é orar a palavra de Deus. Nós precisamos retomar, porque nós temos muito preconceito com o catolicismo romano. Os teólogos vão dizer que é como se você jogasse a água fora da bacia com a criança junto. Não, joga só a água suja fora. Retenha o que é bom. Estude a história da igreja. Veja o que tem que ser preservado. E quando nós falamos seja feita a tua vontade, nós estamos dizendo: eu confio no Deus que eu oro. Eu confio no Deus que eu entreguei a minha vida. Nós já fomos ministradas aqui sobre a idolatria. Idolatria é colocar a confiança em qualquer coisa fora de Deus. Quer saber o que é idolatria? É o que seu coração confia fora de Deus. E quando nós oramos: seja feita a tua vontade, nós estamos dizendo: Senhor, destrona os deuses do meu coração. O meu coração produz deuses todos os dias. E sabe o que é o mais louco? Nós somos excelentes em fazer das coisas boas um ídolo. Quando o meu casamento era ruim, não era fácil fazer dele um ídolo. Mas quando ele ficou bom, como é fácil confiar que a minha alegria está no meu marido e no bem que ele me faz. Quando eu não podia ter filhos, quando eu perdi as 2 trompas com gravidez ectópica em momentos diferentes, eu não tinha a possibilidade de fazer do meu filho uma idolatria. Mas quando o meu filho nasce, se torna um grande homem de Deus, que agora ele está com 19 anos, eu tenho que lutar sempre para falar: Senhor, não deixa eu fazer do meu filho um ídolo na minha vida. Me ajuda, seja feita a tua vontade. Lembra-me de confiar somente em ti. Na sequência aí, da terceira petição: assim na terra como é no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Isso cura os nossos corações, porque nós fomos feitas para o céu. Lembra que o pecado nos quebrou? Cristo está nos regenerando e nos moldando para que nós vivamos na eternidade com Ele. Esses dias eu vi um bannerzinho que circula na internet, não me lembro qual autor, mas eu falei: é verdade. A frase dizia o seguinte: se você não gosta de orar com a igreja aqui, o que você quer fazer lá no céu? Se você pensa assim: o primeiro momento do culto é só louvor, porque o louvor é uma adoração cantada, uma oração cantada. E você pensa assim: tem problema em chegar atrasado no culto, não? É só o louvor que está cantando. Eu vou perder só o momento do louvor. Eu vou perder só aquele momento que o pessoal fica lá orando, fala de dinheiro e ora, fala de não sei o que e ora, dá um aviso e ora. Eu vou perder só isso. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Se nós não aprendermos a amar a oração com a igreja na terra, o que faremos na eternidade? Porque lá é a igreja orando com Deus. É a igreja se relacionando de maneira íntima e perfeita, algo que nós não temos aqui. A pastora Letícia mencionou ainda há pouco como é difícil crucificar a carne. Gente, eu não sei quanto tempo nós ficamos aqui, mas foi muito pouco.
Não foi uma hora. Eu tenho 2 marcas que Deus promoveu na minha vida em relação à oração. A primeira foi a escola de oração do Carisma. Eu tive o privilégio, Deus me deu esse presente de eu poder fazer o ministerial na parte da manhã. Então o curso é de 8 às 11, depois tem a escola de oração todos os dias. Eu tinha a escola de oração como uma matéria para mim. Eu não me dava o direito de faltar. Eu fiquei os 2 anos em todos os dias da escola de oração. E isso mudou a minha vida. Me disciplinou, me ensinou a esmurrar a minha carne e a falar: quem manda aqui é o Espírito, não é você não, alma. Você não quer orar, mas eu vou orar. E outra marca que eu tenho foi o estudo que eu fiz sobre o Pai Nosso há 2 anos atrás. Estudar sobre o Pai Nosso é outra marca que eu tenho na minha vida de oração. E eu quero compartilhar com vocês um caminho que pode ajudá-las a crescer com esse estudo. Aqui eu não vou ter tempo, porque a gente tem uma programação abençoadíssima e nós temos muitos recursos dentro dessa programação. Porque esse estudo que Deus me deu do Pai Nosso são 8 aulas de mais ou menos 40 e poucos minutos. Está numa plataforma, é só você digitar www.escoladanave.com.br www.escoladanave.com.br. Esse curso ele está todo lá, com todo o material desenvolvido, de guia de estudo, de slides, de indicação literária, de vídeos de outros pastores que eu ouvi sobre a oração do Pai Nosso. Tem 2 aulas maravilhosas do Franklin Ferreira, um estudo marcante. Vai dividir a sua vida de oração em um tempo após o outro. E é tudo gratuito, não tem custo nenhum. Você pode acessar a plataforma e tem lá, entre as salas de aula, está lá, Pai Nosso, você clica, faz a sua autoinscrição. Quando você for acessar a plataforma, ele vai te pedir para fazer um login. Então você tem que fazer lá seu cadastro, não esquece de ir lá no seu e-mail, confirmar o seu cadastro, para que você consiga acessar na plataforma. Caso você não consiga, eu estou à disposição para ajudá-los aí. Vocês podem, como é que eu posso fazer? Meu telefone, né? Pastora Alessandra, meu telefone. Aí, ó, tá vendo? As meninas do Elas já estão prontas já, glória a Deus. Que eu queria deixar esse recurso, porque aqui eu estou fazendo uma introdução. Eu queria deixar esse recurso para nós estudarmos mais. Algumas unidades do Carisma que eu estou dando aula, tá me chamando extra aula para dar só essa aula do Pai Nosso, pastora Alessandra. De tanto que é profundo. O pastor Paul Bell, lá em Garapé, convocou todos os pastores que estão fazendo. Porque, assim, eu só tive o privilégio de lá estudar, né, gente? Mas o material não é meu, nada é meu. Eu peguei tudo de livro que eu li, de estudos que eu fui tendo contato. E eu queria compartilhar com vocês. Nós precisamos estar seguras como mulheres de Deus, que a vontade de Deus nos céus pode ser chamada na terra. E o nosso coração pode se render a essa vontade. E nós seremos abençoadas nessa obediência. Na segunda sessão do Pai Nosso, nós temos as 3 últimas petições, aonde Jesus está nos dizendo: o Pai de vocês preocupa com as necessidades mais básicas de vocês. Olha aí o versículo 11. Alguns teólogos vão dizer que é a 4ª petição da segunda parte, outros vão chamar de primeira petição da segunda parte, né? O fato é que a gente tem uma sequência de petições na oração. Então você tem aí: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Primeiro, nós aprendemos a orar não só pela mesa da nossa casa, mas pela mesa dos nossos irmãos. Então eu lembro de orar pela minha comida, mas eu não pensei só em mim. A oração é coletiva. Eu tenho outros irmãos. Senhor, não deixe faltar o pão também na mesa do meu irmão. Estamos em dias difíceis, dias onde nós entramos no mercado com dinheiro e saímos com pouquíssimos recursos lá de dentro. Está muito caro todas as coisas, e é um cumprimento em Apocalipse. Um prato de denário não comprará um prato de trigo. Eu amo esses sinais, porque eles estão me aproximando da volta do nosso Senhor. Está difícil mesmo, está difícil, mas a igreja é suprida. Dá-nos o nosso pão de cada dia. E olha como que um versículo tão pequeno acalma a nossa alma. Porque ele também é escatológico. Sabe o que ele diz? Dá-nos o nosso pão de cada
dia. Eu, Flávia, posso descansar que hoje eu tenho pão na minha mesa. No domingo eu terei pão na minha mesa. No dia da segunda eu terei pão na minha mesa. Vocês terão pão na mesa. Dá-nos o nosso pão de cada dia. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. O vosso Pai sabe o que vocês precisam. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos: eu tenho um pão hoje e eu tenho certeza que o pão de cada dia não vai me faltar. Os reformadores, tanto Calvino nas Institutas como Lutero no Catecismo Maior e Menor, eles vão enfatizar: esse pão não é apenas o pão, comida. Lutero tem uma, deixa eu ver se eu tenho ela registrada aqui, essa fala de Lutero. Aqui é da oração, como o sapateiro faz sapato. Eu vou compartilhar com a pastora Alessandra esse esboço, e ela falou que vai compartilhar com vocês no grupo, tá bom? Porque aqui é muita coisa, né, gente? Glória a Deus por isso. Não é aqui. Porque Lutero vai dizer, é isso que eu quero ver se eu acho, que as coisas mais básicas da nossa vida fazem parte dessa oração do Pai Nosso. Aquilo que nós precisamos de mais simples, você pode orar até pelo seu vizinho. Eu não estou achando aqui porque está no meio da minha anotação, eu me perdi aqui. Mas você vai orar pelo pão, esse pão é qualquer necessidade que você tenha. Uma roupa, um sapato. Lutero vai usar até uma expressão que não é tão comum para nós, que é uma consorte. Alguém sabe o que é uma consorte? Eu não sabia, aprendi quando eu estudei. Alguém sabe? Uma consorte? Uma esposa. Olha que lindo. E Lutero está dizendo: você pode orar pela sua vida sentimental, na parte do pão de cada dia. Você pode orar por coisas materiais. Você pode orar pelos seus relacionamentos. E ele diz assim: um vizinho, um cliente, uma pessoa que vai te fornecer algo. Você pode cobrir todas as suas necessidades terrenas, de relacionamentos interpessoais, de coisas materiais, de necessidades da sua alma. Está tudo dentro do Pai Nosso. Não é só o pão, a comida, mas o Senhor, nosso Pai, está cobrindo todas as nossas necessidades. Todas elas. Glória a Deus por isso. Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. O Rei da Glória, o sustentador, está dizendo para mim e para você nessa tarde, na sua palavra régia, ele está dizendo: eu só vou te perdoar, Flávia, da mesma forma que você perdoa a outra pessoa. Calvino vai dizer que essa palavra nos autoriza ou desautoriza o perdão de Deus para nós. E é a única passagem no Pai Nosso, que se você for aí no versículo 14, o ensino da oração já terminou e Jesus continua dizendo: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não perdoará as ofensas de vocês. O Catecismo de Westminster, em uma das perguntas que ele responde sobre oração, ele vai dizer: o Pai Nosso livra o meu coração e o seu coração de endurecer por causa de mágoas e rancores. O Pai Nosso está nos ajudando e falando comigo: Flávia, hoje, no dia de sábado, tem rancor no seu coração? Tem mágoa? Tem pendência? Tem algo que você não está resolvido? Olha aí eu te dando uma oportunidade, porque quando você me pedir perdão, eu vou te perguntar: tem pendência aí? O Pai Nosso está livrando o nosso coração de se endurecer como uma pedra. E como é fácil isso acontecer. A Stormy Omartian, né? Ela vai dizer no livro do Poder da Esposa que Ora, que para as casadas a pessoa mais difícil de perdoar são os maridos. Porque a gente convive tanto. E claro, né, gente? Ela está falando do poder da esposa que ora, mas é claro que os meninos também têm a dificuldade de nos perdoar, né? Tadinho do Mori. Só ele sabe. Quanto ele tem que me perdoar várias vezes ao dia. Ele é um homem de Deus demais. Oh, glória.
Mas o Pai Nosso, você percebe como que o Pai Nosso, ele está cobrindo toda a nossa vida? E ele está diariamente nos lembrando o quão importante é nós livrarmos o nosso coração de mágoas e rancores. A próxima petição: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui você tem uma ênfase teológica externa e interna. Olha aí o Senhor nos livrando, tanto das ações malignas, porque o mal aqui é com L, e é o mal de Satanás mesmo, dos demônios. Então, todas as estratégias que Satanás montar para vir contra Deus, contra a nossa vida, ele vai ser falido. Ele só vai fazer o que Deus permitir fazer na sua soberania. Nós temos o exemplo de Jó que nos diz isso. Lutero vai falar: diabo é o diabo de Deus. Ele é um cão na corrente, que ele só vai nessa corrente até onde o dono deixa. E nós aprendemos a orar na oração do Senhor: livra-nos do mal. Mas também, Senhor, nem tudo é culpa só de Satanás. Eu tenho uma natureza adâmica rugindo dentro de mim, que guerreia contra a sua santidade, que guerreia contra a sua lei, que resiste aos seus mandamentos. Livra-me de cair nessas tentações. As tentações acontecem dentro. O maligno age fora do cristão. Nenhum cristão carrega nenhuma possessão demoníaca dentro de si. Então nós temos aqui no Pai Nosso essa ênfase, que o Senhor está nos lembrando: ore por aquilo que age maleficamente, externamente a você, e ore também por aquilo que está mal dentro de você. Porque as tentações, elas nascem no nosso coração. E isso é lindo. Nós vamos ter o que é chamado de doxologia, que é essa parte aqui, ó. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa doxologia é uma conclusão. Algumas versões, principalmente as mais arcaicas, vai trazer essa parte entre colchetes. E algumas pessoas desavisadas vão falar com você assim: tudo que tem colchete na Bíblia não estava na Bíblia antes. Né? Coitado, nem estuda e sai falando, escuta um trem errado e sai reverberando esse negócio errado. Gente, tudo que está na Bíblia foi o Espírito Santo que colocou. Isso é discurso da teologia liberal. Não aceite nenhuma dúvida contra a palavra de Deus de entrar no seu coração. Blinde o seu coração contra isso. A palavra de Deus é infalível, ela é inerrante, ela é eterna, ela é perfeita. E tudo que está aqui, o Espírito Santo colocou aqui. O que a tradição cristã vai nos ensinar é o seguinte: naquele momento que o povo estava reunido, recebendo os ensinos do Sermão do Monte, naquele momento Jesus não diz verbalmente: o teu é o poder e a glória para sempre. Ele termina o ensino aqui, ó, livra-nos do mal. Aqui termina o ensino de Jesus sobre uma oração. O que acontece? Os evangelhos, quando eles começam a circular, eles vão ser o livro de ensino da igreja. Então, por exemplo, os novos convertidos que eram preparados para o batismo, eles vão ter um livro de ensino que é o Evangelho de Mateus. E a oração, ela é a base central da comunidade judaica. Então, o judeu, ele está acostumado a orar. Então, quando ele termina uma oração, como é que ele termina? Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A igreja ia tendo contato com o ensino dessa oração e a igreja respondia: é natural eu terminar aqui, mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal, a igreja responderia: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É natural. Igual a gente fala amém, glória a Deus, aleluia, é natural. E isso foi quando o evangelho vai ser redigido e o cânon vai ser reconhecido lá no final do século V, entrou aqui. Mas se entrou, é porque o Espírito Santo entrou, foi inspirado. Não quer dizer que estava solto lá, perdido em algum lugar, alguém foi lá e pegou, deixa eu colocar isso aqui na Bíblia. Nunca foi assim que aconteceu. A Bíblia é a palavra de Deus. Então a doxologia, ela faz parte do Pai Nosso, sim. Ela faz parte da leitura, sim. E glória a Deus pelas versões que estão trazendo agora sem colchete, justamente para tirar essa falácia do seio da igreja. E o amém, né? O amém é uma concordância
que nós temos. Para nós concluirmos, as nossas orações podem ser breves. Nós não gastamos 1 minuto para fazer a oração do Pai Nosso. Em menos de 1 minuto nós fazemos a oração do Pai Nosso. Todos somos chamados a orar em todo o tempo. Tudo acontece ao nosso redor, é motivo de súplica, é motivo de perdão, é motivo de ação de graça e de louvor. Toda a nossa vida é permeada por isso. Tem um relato de uma menina que trabalhava na casa de um homem muito rico. Essa menina era puritana. E esse homem fala, ele é cristão também, e ele fala com ela assim: esse negócio eu não sei como é que eu faço para orar todo o tempo. Igual está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, né? Primeira. E aí, ele fala assim: como que eu vou deixar de cuidar dos meus negócios para ficar orando o tempo todo? Como que eu não vou conduzir a minha agenda se eu tenho que ficar orando o tempo inteiro? E ela fala com ele assim, eu lembrei da menina lá na casa de Naamã. Falei, Deus sempre tem as suas meninas, né? E ela fala assim: meu Senhor, hoje quando eu acordei e eu fui vestir as minhas roupas, eu pedi ao Senhor que me vestisse com a sua justiça. Quando eu vim aqui para a sua casa e pela manhã eu limpava o pó dos móveis, eu pedi ao Senhor que tirasse o pó do pecado que queria ficar no meu coração. E enquanto eu sirvo para o Senhor o almoço, eu estou dizendo para Deus: não permita que falte o meu pão de cada dia, o pão de cada dia na minha casa dos meus irmãos. Percebe como que a sua rotina pode ser banhada de oração? A oração não é individualista, mas ela também não é apenas individualista, ela também é comunitária. Nós precisamos orar mais juntos, como povo de Deus, e o ensino do Pai Nosso está nos trazendo essa realidade. Nossas orações não mudam a Deus, isso é um fato. Nós concluímos esse estudo dessa tarde, lembrando que os planos e projetos de Deus são imutáveis. Precisa trocar? Obrigada. Como você chama? Obrigada, Vitor. Você é o Vitor. Jesus amado, a pessoa é doida. O C.S. Lewis, quando ele foi questionado num momento muito difícil de luto que ele estava vivendo, ele vai falar isso, a pessoa falou: mas por que você ora? Deus vai mudar a situação? Ele fala: Deus não precisa mudar nada. Ele já faz tudo perfeito. Quem precisa ser mudado na oração sou eu. Eu é que sou mudado na oração. Quantas coisas nós oramos que não é para ser orado? Uma coisa que nós podemos aprender é, antes de orar, consultar o que a palavra diz sobre aquilo que eu quero orar. Então você está com uma demanda na sua vida profissional, na sua vida familiar, você precisa orar sobre tal assunto. Antes de sair falando igual uma louca perante Deus, lamuriando, derramando as raivas, tudo. Não ora. Não ora, você está perdendo seu tempo. Pega a Bíblia, estuda sobre o tema, vê o que a palavra de Deus fala sobre aquilo, aí você vai orar a palavra. Depois que eu aprendi isso, como que a minha vida de oração ela é produtiva e ela cumpre o que Jesus está dizendo em João 16: qualquer coisa que vocês pedirem no meu nome eu vou fazer para vocês, mas eu faço o que está na minha palavra. Uma aplicação aí para nós orarmos e praticarmos: nós mulheres precisamos criar o hábito de anotar as nossas orações. Crie um diário de oração. A história da igreja está encharcada. O Pão Diário, vocês conhecem o Pão Diário? Uma publicação já antiga, né? Que são de devocionais. O Pão Diário tem publicado a cada ano, dia e noite com Spurgeon, dia e noite com W. Tozer, dia e noite com Billy Graham, dia e noite com os pais apostólicos, dia e noite com os puritanos. Gente, sabe o que são esses devocionais? Orações escritas dos nossos irmãos que vieram antes de nós. E eu te aconselho a comprá-los, para você ir adquirindo esse hábito. E crie um diário de oração. Deixa esse legado para os seus netos. Deixa esse legado para a próxima geração. Pensa um neto seu, pegando um diáriozinho e falando: olha como é que a minha vozinha orava. Ela era apaixonada por Jesus, né? Vamos deixar um legado de oração para as próximas gerações. E nós podemos deixar isso registrado. Nós precisamos nos comprometer a ter uma disciplina de oração. A nossa família precisa ouvir barulho de oração da nossa parte na nossa casa. A palavra que vem antes do Pai Nosso
entra para o seu quarto e fecha a porta, sabia que no grego não é quarto? Olha como é que é importante estudar os originais. No grego é câmara. As casas não tinham armários, não tinham geladeiras. As pessoas tinham um cômodo onde elas guardavam o que era mais importante para elas, comida. Aonde ela guardava a comida era o lugar mais importante. E esse lugar não tinha fechadura do lado de dentro. Ela só tinha fechadura do lado de fora. Ou seja, você tranca lá dentro o que é importante. Não precisa estar lá dentro e fechar. Quando Jesus diz, entra para o seu quarto, Ele está dizendo, vai naquele lugar onde é o mais importante para você. Não se preocupe, você não precisa proteger esse lugar. Porque a porta dessa câmara só tem chave do lado de fora. E nesse lugar, que é tão precioso para você, que é um segredo, o seu pai te encontra ali. Então a gente ama o quarto, e eu sei que entrar para o quarto é uma proteção, porque você não tem tanta demanda te apurrinhando a cabeça. Eu falo que se eu não levantar e orar, se eu sair do meu quarto sem orar, eu não consigo orar mais. Eu preciso orar antes de abrir aquela porta e sair para os afazeres domésticos. É uma bênção, e é uma disciplina legal, você ter um lugar fixo para orar e um horário fixo para orar. Isso te ajuda a ter a disciplina. Mas esse lugar secreto não precisa ser só o seu quarto. O pastor Márcio colocou ontem um teaserzinho de um vídeo e ele dizendo, oração não é posição, não é lugar, não é jeito, não é fala. Oração é você se relacionar com Deus. Então que o nosso lugar secreto não se torne uma idolatria, mas que seja um lugar precioso, onde nós guardamos as coisas que são importantes para nós partilharmos com o nosso Pai, nos lembrando também da oração coletiva, do valor da oração da igreja. Amém? Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua santa palavra. Obrigada pelos Teus ensinos tão preciosos. Obrigada, ó Deus, porque o Senhor tem nos lembrado que nesse jardim tem relacionamento. Nesse jardim tem segurança, nesse jardim tem graça, nesse jardim tem perdão, nesse jardim tem reconciliação, nesse jardim tem amor, nesse jardim tem intimidade, nesse jardim tem inocência. Ensina-nos a orar como uma criança ora. Em nome de Jesus, amém. Som. Uau! Quem é que foi impactada por essa palavra? Quem imaginaria, né, que aprenderíamos tanto com a oração do Pai Nosso? Eu fui muito impactada, viu? O Senhor tem trabalhado muito exatamente sobre o Pai Nosso comigo também. A pastora Alessandra também, há um tempo, trouxe uma mensagem no Elas Clamam. Quem lembra? Quem está aí, né? E desde então eu tenho orado todos os dias com o João Pedro, né, meu filho. Ele sabe orar o Pai Nosso e a gente tem orado de forma diferente. E agora ainda mais. Então, muito obrigada, pastora, por nos ensinar, viu? Nos ajudar a crescer mais no Senhor, né? Que a gente valorize a cada dia mais a orar o Pai Nosso, né? Amém? Muito obrigada, viu, pastora? Eu trouxe para você aqui uma pequena... Você falou do diário de oração. Olha aí. É uma pequena lembrança para te agradecer pelo seu carinho, pela sua dedicação, né? Pelo seu tempo aí estudando a palavra do Senhor, com tanta graça para nos ensinar também, viu? Amém. Legal. Amém. Vamos estender as mãos para cá, meninas, abençoar a vida da pastora Flávia. Ela estará voltando agora para sua casa, né? Daqui a pouquinho, né? Voltando para o Mori e para o filho. Então, vamos orar pela vida dela e para a igreja Nave, né? Vamos levantar, nos colocar de pé. Comece a falar aí palavras, né? Sobre a vida da pastora Flávia, da sua família, do seu filho, da sua igreja.
Ó Pai, muito obrigado pela vida da pastora Flávia. Obrigada, Pai, porque o Senhor a colocou neste lugar, Senhor. Neste lugar, Pai, do secreto, para conhecer mais a Ti, Senhor, e para fazer, Pai, com que nós conheçamos também, Pai. Nós queremos Te pedir que derrame da Tua graça, do Teu favor, a cada dia mais sobre a vida dela, sobre a vida da sua família, do seu esposo, do seu filho, da sua igreja. Ó Pai, continue abençoando, Pai, a cada dia mais a vida deles, dando saúde, dando alegria, dando unção, Senhor, que a cada dia mais, Senhor, eles sejam santificados por Ti, Pai, em nome de Jesus. E agora, Pai, que ela voltará para a sua casa, para a sua igreja, guarda a vida dela, Pai, livra de todo mal, Senhor, em todo o trajeto, desde que ela irá sair daqui, Senhor, até chegar na sua casa, Pai, que ela seja abençoada e que durante esse trajeto também, Senhor, ela possa ser luz aonde ela estiver, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém.